Passei a vida inteira sustentando meus pais e meu irmão inútil, mas no dia em que perdi o emprego e precisei de ajuda, eles me viraram as costas. Hoje que eles estão quebrados, bateram na minha porta implorando. E eu já estava esperando esse momento. Quando eu era menino, aprendi cedo que a casa tremia por minha causa. Não por culpa minha. Por causa do barulho das contas, das discussões na mesa, das promessas que voltavam vazias. Minha mãe dizia que eu era o bom, a aposta segura. Meu pai olhava com um misto de orgulho mudo e desdém contido. E meu irmão era o diferente. Aquele que podia errar sem que o mundo cobrasse, porque havia sempre uma desculpa pronta. Assim me ensinaram a carregar o peso do possível. E eu carreguei. Não foi só um gesto. Foi uma rotina que me tomou os dias. Contas pagas, convites recusados, renúncias pequenas e grandes. Eu fazia horas extras e sorria ao telefone quando pediam só mais um favor. Era eu quem consertava o carro do meu pai, bancava os cursos do meu irmão e comprava remédios que eles esqueciam de procurar no posto. Em festas de família, eu aplaudia as conquistas do meu irmão como se fossem minhas, porque me disseram que isso mantinha a paz. A paz deles custava a minha honra. A favorita sempre era a mentira gentil. Amanhã vai melhorar. Confia em mim. A gente se ajeita. Eu acreditava porque acreditava que a família era o lugar das promessas. Mas, aos poucos, as promessas se tornaram máscaras. O pai, outrora um homem que parecia ter fibra, transformou-se num especialista em justificativas. A mãe aprendeu o ofício de minimizar. E meu irmão se fez de vítima natural, com direito às desculpas que o mundo lhe oferecia. Eles sabiam, eu sabia, que eu bancava tudo. Mas sabiam também que enquanto eu bancasse, era conveniente fingir que eu era o generoso que sempre deu sem reclamar. E eu calei. Porque achava que o amor se demonstrava em sacrifício, não em confrontos. Os anos se acumulavam em pequenas humilhações. Havia as festas em que eu comprava as roupas para a família inteira e ninguém sequer perguntava quem pagou. Havia as reuniões de escola onde eu respondia pelo irmão quando ele faltava, e os parentes murmuravam elogios ao sacrifício do meu nome, como se sacrificar-se fosse sinônimo de fraqueza que deveria ser elogiada para que continuasse. E, possivelmente, o pior, o favoritismo evidente. Era como se tivessem um roteiro. Quando chegava um emprego bom para ele, sorriam com admiração. Quando chegava a oportunidade para mim, ouviam com aquele tom de surpresa fingida, como quem não esperava algo assim de mim. A atitude deles dizia: "Você sempre foi útil. Obrigado. Agora volta pro seu lugar." Houve momentos em que pensei em partir. Pensei em comer o mundo sozinho, longe das cobranças e elogios vazios. Mas havia sempre uma vozinha interna, eco da educação, do medo, dos laços, que me dizia que eu devia cuidar. "Eles te deram vida", minha mãe dizia. "Não abandone." Assim continuei. Trabalhei até o osso, paguei até o limite, e fui o porto das confissões que eles não mereciam ouvir. Confissões essas que, ironicamente, se transformaram em munição contra mim. A primeira fagulha real de desconfiança acendeu-se quando perdi o emprego. Foi devagar. Um e-mail, uma reunião, um corte de pessoal que caía como uma sentença. Eu tentei disfarçar. Chamei-os para almoçar e disse que tudo estava sob controle. Eu não queria dar espaço para a piedade. Ainda assim, dentro de mim, algo rachou. Eu percebia que todas as escolhas que fizera até então me tornaram um cadáver de planos pessoais, e que o preço pago por minha lealdade nunca fora retribuído com respeito. E então vieram os telefonemas. Pediu-se a compreensão para alguns prazos, as contas se atrasaram, o fiado aumentou. Em vários desses telefonemas, a voz de minha mãe tinha um tom seco, não de preocupação, mas de administração. "A gente se vira", dizia ela, sem olhar nos meus olhos. Meu pai, por sua vez, tomou uma atitude que eu jamais imaginei. Impassível, olhava-me como quem observava um fenômeno social. "E meu irmão?" Ele, com a facilidade de sempre, participou das conversas como quem dava palpite. "Você devia tentar freelance. Talvez seja uma fase." Era como se a calamidade fosse uma peça teatral em que eu devia interpretar o papel do sofredor discreto. Logo percebi que o afeto que eu recebera era condicionado. Eles não queriam meu bem-estar. Queriam que eu continuasse disponível. Pediram pequenas ajudas do tipo:
Pode pagar essa conta só esse mês? A cada pedido eu dizia sim, porque o hábito de cuidar estava entranhado em mim. Mas dentro da casa algo sussurrava que eu importava apenas enquanto fosse conveniente. Eu comecei a sentir, pela primeira vez, o gosto amargo de um reconhecimento com prazo de validade. No decorrer dos meses sem trabalho, as humilhações sutis tornaram-se explícitas. Um primo em visita comentou que eu devia aproveitar para descansar, e todos riram como se aquilo fosse um demérito meu, não uma estrutura que eu mantivera por anos. Em festas, o pai se gabava das habilidades do meu irmão para sair da enrascada, e a mãe fazia questão de narrar, com exagero, como ele sempre foi talentoso. Eu me sentia invisível. Meus sacrifícios eram narrativas que ninguém achava necessário retribuir. Mas o motor da minha paciência era, pela primeira vez, outra coisa: observação. Eu deixei de intervir e passei a anotar cada detalhe, cada gesto elegante de ingratidão. Porque eu já entendia que a gratidão deles era superficial. Eu comecei a planejar, sem ainda admitir para mim mesmo, um tempo em que seria a vez deles implorarem. O primeiro lampejo de escárnio veio numa conversa com a mãe, quando, desconfortavelmente, ela deixou escapar: se você tivesse sido mais esperto, teria casado com alguém rico e teríamos sido todos salvos. A frase foi dita com a naturalidade de quem pronuncia um ditado. Meu rosto queimou, não de vergonha, mas de revolta. Eu, que havia renunciado, era tratado como um jogo fracassado. O irmão sorriu. O pai ajeitou o copo como se aquilo fosse uma piada. De repente, entendi que eu não fazia parte de uma família amorosa. Fazia parte de uma tribo que distribuía favores condicionais, decorações para seus heróis e desprezo para o servidor. Não havia uma grande explosão. Pelo contrário, havia acúmulo. Dias de pequenas traições emocionalmente calculadas foram se juntando como pedras de um caminho que eu caminharia mais à frente. E quando a família, a mesma que eu sustentara com fiado e paciência, sentiu o gosto do fracasso em sua própria carne, não existiu um remorso genuíno. Eles se encolheram, fizeram contas e começaram a bater na minha porta. Foi uma tarde chuvosa quando a campainha tocou. A visão deles na minha sala, com as roupas gastas, os olhos de quem não comeu direito, foi um golpe que exigia resposta. A mãe falou primeiro: filho, a gente errou. A gente precisa de ajuda. O pai tentou um sorriso. O irmão desviou o olhar. Eu os vi ali, fracos, exatamente no ponto onde eu havia previsto que chegariam. E não foi só por maldade. Foi porque eu conhecia o padrão deles. Sempre reclamavam de azar, nunca de escolhas. E eu, pela primeira vez, entendi que tinha duas possibilidades: mostrar compaixão e afundar de novo, ou devolver com precisão cirúrgica aquilo que haviam me dado durante anos. Mas antes de agir, eu quis saborear tudo o que me levou àquela porta. Quis que eles sentissem, nem que fosse apenas por um momento, o peso das pequenas humilhações que me fizeram aceitar a própria invisibilidade. E assim, pela primeira vez desde a infância, decidi esperar. Esperar para ver as máscaras cair, para ouvir as confissões que trariam consigo verniz de arrependimento, ou a falta total dele. Eles bateram e eu os deixei esperar. Não por crueldade gratuita, por cálculo. Queria que a cena fosse lenta, cada segundo com uma pequena agulha de dúvida. Eles enfiaram as mãos no bolso, mexeram nos papéis, procuraram argumentos, mas não encontraram o que propusei quando mais novo: responsabilidade. Tentaram suavizar. A mãe começou com a voz fina do arrependimento: a gente te prometeu, filho. Desculpa. O pai acrescentou um "nós não sabíamos", que soou como icônica defesa de quem nunca quis saber. O irmão tentou se acertar com um sorriso ansioso, esperando que eu cedesse como sempre. No entanto, neste momento, eu já não era o menino que aceitava desculpas. Eu era alguém que soubera guardar ressentimento como quem guarda a faca certa para a hora certa. O plano que eu havia costurado não era elaborado com maldade gratuita, era desenho de justiça pessoal. Eu queria expor as contradições, desmontar a narrativa que os tornava vítimas e a mim culpado por minhas próprias escolhas. Eu queria que acordassem para uma realidade simples. Eu existira para mantê-los confortáveis, e agora que estavam desconfortáveis, queriam reaparecer como se nada tivesse acontecido. Minha primeira exigência foi banal, mas intencional.
Vocês vão ficar aqui uma semana, nenhuma coisa a mais. Não ofereci dinheiro, não ofereci conselhos, ofereci teto sob minha condição. Sinceridade total. Queria que se sentassem à mesa e contassem tudo, com nomes, datas e omissões. Vocês contam, eu escuto, sem meias-verdades. A princípio, aceitaram como se fosse um gesto de misericórdia. Estavam famintos, e a gratidão é alimento fácil. O que eu queria era ouvir. As primeiras noites foram cheias de contradições. A mãe chorava por causa da vergonha. Meu pai dormia com o jornal aberto, como se o mundo pudesse lhes entregar uma saída milagrosa. O irmão, sempre com uma desculpa pronta, dizia que estava à procura de um emprego, mas suas pesquisas eram superficiais, escritas de quem espera favor cair do céu. Eu anotava mentalmente as datas em que lhes paguei a faculdade do irmão, as contas que quitei, os concertos, mas o que me doía mesmo eram as frases que surgiam entre o café e o sofá. Frases que revelavam sem dizer: se não fosse por você, a gente teria passado fome. Como se eu tivesse obrigação de ser santo. No terceiro dia, resolvi abrir a caixa de lembranças. Trouxe uma pasta com comprovantes, contratos, conversas. Mostrei cópias dos extratos e as moedas caíram. A mãe ficou pálida. O pai murmurou algo sobre não imaginava. A velha sentença de quem não quer aceitar que sabia. O irmão tentou minimizar, mas eu coloquei sobre a mesa uma carta que tinha escrito anos antes pedindo ajuda e que deles receberam "depois a gente vê" a caneta. Suspeitei que eles se lembrariam de todas as vezes que eu havia ajudado. Mas surpreendi-me. Com um pragmatismo frio, passaram a reescrever a história. Ah, aquilo foi só um empréstimo. Você sempre faz disso uma tragédia. Era impressionante ver como transformavam a própria ingratidão em uma performance de vítimas. A humilhação que eu fiz questão de provocar não era física, era moral. Eu queria que enxergassem o reflexo cru. Não eram solidários, eram calculistas. E para isso passei a mostrar evidências de coisas que eles achavam que poderiam ocultar. Mostrei mensagens onde o irmão mentia sobre procurar trabalho. Mostrei recibos que provavam que o carro que o pai dizia ter emprestado estava registrado ao meu nome. Mostrei contratos de aluguel onde meu nome aparecia como fiador e onde durante anos eu pagara em silêncio. Em cada revelação, um silêncio pesado. Em cada silêncio, a culpa murchava, e eles tentavam remendar a narrativa com desculpas cada vez mais frágeis. Houve uma noite em que convidei vizinhos próximos. Apenas os que eu sabia que tinham ouvido as histórias de aparente generosidade da minha família. Não foi um desejo de humilhação pública sem sentido. Foi uma estratégia para que vissem a distância entre a imagem que cultivavam e a realidade. Enquanto surgiam as vozes curiosas, a mãe tentou se recompor, mas tudo o que eu queria era que os rostos familiares observassem a coleta de contradições. "Você sempre foi tão bonzinho com eles", disse uma vizinha. O pai corou. O irmão respirou fundo, como se aquilo fosse um teste de coragem que eu não deveria lhes impor. Eu me mantive calmo. Não houve gritos, só o som seco das verdades pousando. A humilhação atingiu proporções que eu não imaginava quando, no quinto dia, comecei a notificar, com pequenas cartas, parentes e conhecidos que minha família costumava impressionar com histórias de prosperidade. Não publiquei nada nas redes. Enviei mensagens privadas, recados que continham apenas uma frase. Pergunte a ele sobre os meses em que eu paguei as contas. O efeito foi imediato. Pequenas ligações perguntando por que as coisas tinham mudado, sussurros de surpresa. Para eles era como se meu gesto tivesse aberto uma janela para o que sempre fora escondido. E não havia como negar, a sombra do oportunismo pairava. Mas a parte mais dolorosa do meu plano não foram as cartas nem os recibos. Foi a decisão de recusar qualquer oferta imediata de ajuda. Quando a mãe chorava, "Temos fome", eu respondia com frieza administrada: "Vocês sabem que podem trabalhar." Era quase um experimento. Eu queria que sentissem o mesmo desprezo infantilizado que me haviam dirigido por décadas. Quando imploravam por dinheiro, eu oferecia apenas um teto temporário sob condição de mudança real. Se não, nada. Alguns dias de humilhação, pensei, não quebrariam a alma deles mais do que seus anos de negligência me quebraram a minha. No sexto dia, o irmão tentou chorar.
Fez um esforço dramático para ser visto como arrependido. Prometeu que mudaria, que voltaria a estudar, que recompensaria. Eu ouvi e, enquanto ele falava, me dei conta de que aquilo soava falso, porque a sinceridade não se comprava com palavras bonitas. E, como último ato dessa fase, decidi dar-lhes um ultimato claro e frio. 1 mês para provar responsabilidade financeira e afetiva, sem desculpas, sem mais mentiras. E ao mesmo tempo, e isso era parte do plano que me consumiu semanas, comecei uma série de ações silenciosas para proteger o que era meu. Transferi contas, corrigi registros e resolvi colocar ordem em contratos que, por anos, me deixaram vulnerável. Eles viram apenas o final. Papéis assinados, mudanças de titularidade e um de agora em diante que soava definitivo. A reação foi previsível. A mãe entrou em pânico, o pai murmurou que eu era duro, o irmão apelou para a síndrome de carência. E eu, que havia sido útil até o sumiço da minha própria identidade, sorri de um modo que não era de compaixão, era esboço de justiça. Eu não lhes devolvi violência física. Devolvi-lhes a responsabilidade e a vergonha por terem se escondido atrás de falsos afetos durante anos. Houve noites em que pensei se havia exagerado. Quando eles choravam, uma parte minha sentia pesar. Mas a outra, maior, lembrava dos jantares que eu pagara em silêncio, dos concertos, das longas noites em que, quando tudo ia às favas, eu aparecia para resolver. Aquela mesma voz, cansada, traída, dizia que eles precisavam agora sentir o peso do despeito que criaram. E então, enquanto o prazo que eu impusera corria, começaram as primeiras rachaduras na fachada construída por eles. Amigos que antes os idolatravam vinham falar comigo com outro tom. Parentes que os visitavam passaram a me olhar de forma diferente. Não porque eu me vangloriasse, não era vaidade, mas porque meu ato de exigir verdade e agir sobre contratos mostrou na prática que eu não era o tolo que gostavam de pintar. Mas o ponto de virada, o momento em que a humilhação se tornou irrevogável para eles, chegou num jantar. Convidei-os para uma reunião com pessoas significativas na família, não para expô-los, mas para apresentar um fato concreto. Eu havia pago, durante anos, certo empréstimo que eles agora reclamavam. Coloquei na mesa recibos, e a conversa que se seguiu foi letal. Meu pai tentou desculpar-se com um ataque sutil. É assim que a família funciona. A mãe tentou minimizar com um pranto calculado. O irmão, acuado, não sabia mais o que dizer. E enquanto as vozes ao redor se inclinavam para me perguntar por que eu não cobrara antes, ouvi tudo com um gosto diferente no peito. Vingança? Talvez? Justiça? Certamente. E uma compreensão dolorosa de que a humilhação deles era a devolução de todas as que eu suportara. Quando fechei o plano, não era apenas para ferir, era para acordá-los. Mas acordei também outras partes de mim. Uma frieza prática, uma precisão em separar laços de direitos. Percebi que amor sem reciprocidade vira cárcere. E uma decisão final se impôs. Se eles escolhessem continuar a mascarar a própria culpa, o preço seria alto. Se, por outro lado, aceitassem a mudança, haveria uma rota de reconstrução, mas não com as mesmas regras do passado. Aquilo foi o centro da minha vingança. Não vinguei com violência, vinguei com termos. E nada para mim era mais humilhante do que forçar alguém a encarar sua própria miséria moral sem poder escondê-la atrás de palavras doces. Cumprido o prazo, vieram as respostas. Alguns dias depois, a mãe veio até mim com olhos cansados, meneando um pedido de acordo. Pequenos gestos, como quem tenta reparar, mas com a alma intacta de quem ainda buscava desculpas. Filho, a gente fez errado, eu sei, mas precisamos recomeçar. Eu perguntei por que deveríamos recomeçar juntos. E ela não soube responder. O pai, por sua vez, buscou a velha armadura de autoridade e quis impingir respeito. Você sempre foi impulsivo. Meu irmão tentou algo mais moderno. Pediu terapia de família e sugeriu, com voz trêmula, que todos juntos procurássemos um mediador. A cena parecia saída de uma peça, onde cada personagem tenta achar um jeito de manter a própria imagem. Eu tinha já traçado uma regra. Recomeçar não significava voltar ao antigo. Não seria eu a sustentação dessa nova família. Propus condições claras. Por exemplo, transferência de responsabilidades,
Eles deveriam começar a pagar suas próprias contas, procurar trabalhos diários sem pretextos e aprender a assinar suas próprias declarações sem depender de mim. Para cada um deles, um plano prático. Eu ofereci ajuda para elaborar currículos, marcas nas quais poderiam buscar serviço, regras para divisão de custos. Nada de esmolas. Ofereci uma via com termos. Eles aceitaram com reservas, mais por desespero que por convicção. No entanto, o que realmente transformou tudo foi a exposição privada que eu guardei nos meses seguintes. Conversa por conversa, eu fui revelando às pessoas que haviam louvado minha família a verdade dos fatos. Amigos antigos e até parentes distantes passaram a me procurar para obter esclarecimentos. Sempre pensei que fossem unidos, disse uma tia numa ligação. Eu não respondi com raiva, respondi com provas. A força ali era documental e foi devastadora para eles. A humilhação pode ser sutil e ao mesmo tempo esmagadora quando se revela que a narrativa que sustentaram toda a vida era construída em cima da figura de um homem que pagava e se calava. A situação atingiu um ponto culminante quando meu irmão, num acesso de fúria, decidiu que devia recuperar o troféu da infância. Tentou, num jantar, apontar para mim que eu era mesquinho. Você quer tudo para si, disse ele para os presentes, num tom que pretendia rebaixar-me. Houve um silêncio que parecia afiado. Eu então contei, com calma clínica, as noites em que havia pintado a casa, os empréstimos quitados e as datas em que encobri seus deslizes. As pessoas da mesa ouviram, olhos arregalados, e entenderam que a figura heróica que criaram para meu irmão era, ao menos em parte, construída às custas do meu silêncio. Ali, a humilhação deles se transformou em redenção social para mim. As pessoas começaram a ver a verdade por trás das cortinas. Não foi apenas satisfação, foi uma reescritura pública da história. Depois desse episódio, os comportamentos mudaram. Não por arrependimento, mas por consequência. A mãe começou a procurar emprego naquela padaria que eu havia indicado. O pai, por orgulho ou necessidade, passou a tentar algo que lembrasse trabalho. Pequenas tarefas, reparos em casas vizinhas. O irmão, no entanto, foi mais teimoso. Ele manteve-se em sua zona de conforto, tentando transformar tudo em simpatia e ganhando apenas portas fechadas. E isso me satisfez de um modo inesperado. Ver o privilégio deixar de ser automático é parte da justiça. A humilhação que eles tanto praticaram sobre mim passou, por um certo período, a alcançar quem se julgara imune. Mas vingança, para mim, nunca foi um banquete eterno. Era um instrumento para marcar limites. Eu havia obtido certo alívio, mas também descobri uma verdade incômoda. Quanto mais eu exigia e expunha, mais crescia uma linha invisível que me separava deles. Essa linha permitia-me ver que minha identidade não estava mais ancorada à dor do passado. Eu era um homem que, por escolha, havia recusado ser o cômodo de conforto eterno de quem não queria crescer. E isso me trouxe leveza. A parte mais amarga viria pouco depois. Um sogro distante, ouvido por acaso em uma conversa de rua, comentou sobre a ingratidão de um filho que se recusara a ser eternamente explorado. A notícia correu. Famílias que eu julgava neutras passaram a me olhar com curiosidade e cautela. Em alguns círculos, tornei-me um herói criticado. Como pôde humilhar sua própria mãe? Perguntaram. Mas a resposta estava na curva dos meus ombros, na forma como eu havia aprendido a dizer não. Eu não era cruel. Eu era preciso. E na vida, a precisão pode doer. Com o tempo, a convivência com meus pais e o irmão se tornou esparsa. Havia sido um processo de fitas que se rompem, uma por uma, até que restou apenas o que havia de possível. Nós nos visitávamos em datas neutras, com cordialidade que não enganava. A mãe veio por fim com cartas pequenas, mensagens sinceras e uma vontade real de construir. Não porque soubesse como amar melhor, mas porque a vida a tinha ensinado que algumas coisas não voltam. O pai, que antes se fazia de estoico, envelheceu com uma postura que me recordava aqueles prósperos homens do passado que tanto buscaram fingir. Calados, repletos de remorsos que não sabiam transformar em ação. O irmão? O irmão esmoreceu, sem grande piora. Com o tempo, a mediocridade corrói, mas não destrói, apenas apaga. Se eu tiver que confessar algo, foi que parte do gosto da vingança residiu em assistir ao desabamento lento da narrativa que me sufocou. No entanto, em paralelo, houve algo que me surpreendeu.
a capacidade humana de tentar reconstruir. A mãe me telefonava em silêncio, pedia por conselhos de vez em quando. O pai, sobrando em seus pequenos trabalhos, pedia desculpas em voz baixa. E o irmão, sem alarde, apareceu um dia anunciando que buscava um curso técnico de eletrônica. Era pouco para o que tinham me custado e, ainda assim, doía menos vê-los tentando do que vê-los fingir. A história, é claro, não tinha um fechamento catártico próspero. Não houve invenção de um castigo tão cruel que fizesse sentido narrativo. Houve, sim, pequenas cenas de humilhação, algumas calculadas por mim, outras naturais da vida. Eles perderam a aura. Foram vistos como adultos que desprezaram um filho que sempre esteve ali. E eu ganhei algo que não era só material. Ganhei o direito de escolher quem eu queria ser, sem o fardo de pagar por escolhas alheias. Os últimos capítulos foram para mim de reconstrução. Abri um pequeno negócio, marquei rotinas de saúde, comecei a permitir que o passado fosse apenas um capítulo e não um roteiro vitalício. E não por isso me tornei indiferente. Só havia aprendido a proteger minha dignidade. O que ficou no fim foi uma lição dura. O amor que não exige mudança transforma-se em cota de exploração. A família que valida a desistência dos seus membros cria herdeiros de culpa. E minha vingança, se é que se pode chamar assim, teve um objetivo claro: restituir a minha dignidade e impor regras mínimas de reciprocidade. Não almejei o espetáculo sangrento. Procurei com frieza e paciência a reparação. E no eco que ficou, vi que a verdadeira humilhação deles foi perceber que eu, finalmente, havia aprendido a dizer não. Depois disso, quando alguém me pergunta se me arrependo de ter exposto, respondo sem cerimônia: não, porque o preço do silêncio era minha vida. E quando você dá demais para quem não merece, o ato final é lento, meticuloso e, às vezes, cruel. Não para satisfazer sadicamente, mas para ensinar a realidade que eles negaram. Talvez eu tenha sido duro, talvez. Mas duras são as contas que por anos me fizeram pagar. E assim termina a minha história. Não com um grito de vitória que apague a ferida, mas com a certeza de que a justiça, quando construída em provas e limites, pode ser mais devastadora que qualquer justiça vingativa. Eles aprenderam, por fim, o que muitos só aprendem quando as costas dobram: que há um momento em que a generosidade cessa de ser virtude e vira uma cadeia. Não se esqueça de deixar o seu like e, aproveitando, comente aqui embaixo o que você achou dessa história.